Boa tarde a todos que estão aqui nesse concerto número 3 do CIM. É uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco da pesquisa que eu tenho feito a respeito da performance do violoncelo na música mista. Com especial foco nas possibilidades de se, não apenas de se tocar esse repertório, mas também de se pensar mais ativamente a interação, portanto, tentando cuidar de tudo isso que é o mundo da eletrônica também. Então essa proposta, obviamente, envolve uma boa dose de loucura, eu acho, porque a gente tem que lidar com essas duas variáveis bem grandes, porém, acho que tem encontrado um prazer muito grande de poder estar mais por dentro, musicalmente, de tudo isso que envolve um imaginário sonoro um pouco mais amplo do que do meu instrumento pura e simplesmente. Então essa primeira peça, Linha Inacabada, é uma peça do Silvio Ferraz, compositor de São Paulo, uma peça que a gente começou a trabalhar antes da pandemia, na realidade, uma peça que seria originalmente para violoncelo e disclavier, né, um piano automático,
E todo esse PET que a gente tem aqui começou a nascer para aquele projeto. No entanto, assim que a pandemia, né, aconteceu, e o nosso projeto estava bem no meio, a gente tentou buscar formas de não parar isso. Então, a peça que veio a ser linha inacabada nasceu exatamente como uma proposta de peça possível para ser tocada assincronamente, ou seja, com o Silvio, naquele momento ele estava no Rio de Janeiro, e logo em seguida ele foi para Portugal, e eu lá em Campo Grande, perto do Pantanal. Então a peça nasceu com eu podendo tocar essa linha de violoncelo, e o Silvio fazendo processamento lá, e a gente pensando nessa interação, já que não existe nenhuma estrutura métrica extremamente definida, isso tornava a peça mais possível. Além do que, a peça possui uma notação muito aberta, se tiver interesse posso mostrar isso depois, mas uma notação muito aberta, totalmente permeável ao improviso, que é o que ocorre. Então, eu creio que seja um projeto bem interessante na medida em que traz, para além da pandemia, um fruto musical desse tipo de concepção a respeito do tempo musical, que é o que a gente tem aqui. A peça seguinte, que eu vou tocar, é uma peça que, na realidade, é a primeira vez que eu tenho a chance de tocar, e foi um grande prazer quando o Felipe me apresentou essa possibilidade. A peça Espectros de Água, escrita em 2021 pela Iracema de Andrade, que é uma violoncelista e compositora brasileira radicada no México há um bom tempo. Foi uma peça submetida à chamada de obras do SIM, e que então, quando foi selecionada, foi oferecida a minha possibilidade de tocá-la, e eu fiquei muito feliz. É uma peça que, basicamente, ela tem uma interação entre o violoncelo e uma eletrônica pré-realizada por meio de uma mídia fixa, mas tem um adendo que é a presença de um vídeo. Então, nesse sentido, existe na peça não apenas a camada de interação entre os sons do violoncelo, também bastante abertos ao improviso, e a eletrônica fixa, mas também uma compreensão da interação entre o movimento e as gestualidades do instrumentista em relação àquilo que vai ser projetado no vídeo. Eu estou apontando porque vai ser daquela parede. Então, eu acho que é um projeto muito interessante da Iracema, e eu fico muito feliz de poder participar dessa performance aqui no CIM. Então, Espectros de Água, de Iracema de Andrade.
Então, a nossa terceira peça, próxima peça, é uma estreia, acho que é a única estreia de fato deste programa, que é a estreia de uma nova versão, na realidade, de uma peça bastante antiga, de 1998, de um compositor carioca que mora em Cuiabá há muito tempo, chamado Roberto Vitório. E, de fato, é uma das peças, talvez, brasileiras, para o meu instrumento mais célebres nas últimas décadas, se tornou uma peça muito tocada por muita gente. E essa peça, Cronos 3, ela acabou tomando uma vida própria tão grande que, alguns anos atrás, houve a encomenda para o Roberto escrever uma nova versão desta peça, Cronos 3, para violoncelo e orquestra de cordas, que se tornou Cronos 3B, e foi também uma peça que se tornou muito bem sucedida. A escrita instrumental do Roberto, sem dúvida, é impressionante pela força com que ele consegue conceber os gestos instrumentais à luz de um pulso extremamente enérgico e, ao mesmo tempo, não necessariamente métrico. Eu acho que é isso que vocês vão perceber, e, obviamente, o título da peça, Cronos, já propõe isso. No entanto, ainda que fosse óbvio, depois dessa segunda versão para a orquestra, que uma outra possibilidade fosse uma forma de se expandir a peça, que era para violoncelo solo, para violoncelo e eletrônica, o que foi tentado pelo Roberto, em parceria com alguns outros compositores, mas nunca executado de maneira mais efetiva, de fato foi só no ano passado, quando eu tive a oportunidade de ter um projeto aprovado para colaborar no IRCAM, em um novo software que eles têm desenvolvido, né, um novo ambiente, um sistema baseado em Max, chamado Som Max 2, que é um ambiente para improvisação com interação em tempo real. E foi isso que me motivou a voltar a essa ideia de conceber a parte eletrônica de Cronos 3, de Roberto Vitório, que é o que a gente vai testemunhar aqui, espero eu, Cronos 3C. Então, essa parte eletrônica que a gente vai
vai acontecer aqui. É uma parte eletrônica, bom, eu falei bastante disso na sessão científica do SIM, mas que basicamente tem duas partes. Uma é uma parte com tratamentos e objetos de síntese em tempo real, nada muito diferente do que a gente está acostumado no repertório. E a outra metade do PET é uma metade baseada justamente no Somax 2. Então, o que aconteceu basicamente, que a gente vai escutar aqui ao nosso redor, é um sistema improvisando, a partir de parâmetros pré-definidos por mim, improvisando com materiais extraídos do restante da obra do Roberto. Então, a grande sacada desse sistema é que ele aprende o estilo de um compositor e aí ele propõe essa interação à luz do estilo desse compositor. Então, os materiais que vão ser tocados aqui mudam a cada performance, obviamente. Eu ensaiei, mas nada do que foi ensaiado vai acontecer agora. E esse é o grande barato desse sistema, porque a peça, a parte de violoncelo é escrita, mas as formas de interagir entre essa parte e o sistema estão em aberto. O que tem total consonância com a escrita sem métrica definida do Roberto. Então acho que foi um encontro bem interessante, que eu espero que vocês apreciem tanto quanto eu tenho apreciado trabalhar no design dessa parte eletrônica. Então, Cronos 3C, de Roberto Vitória.
Bom, então vamos para a nossa última peça desse breve programa, embora seja a peça mais longa. Essa peça, Advaia, escrita pelo Jonathan Harvey, provavelmente seja um dos grandes hinos, os clássicos da música eletroacústica mista. Foi escrita em 94 pelo Jonathan Harvey e Noir Khan e tornou-se, então, acho que esse grande paradigma para a interação em tempo real, embora desde sua escrita ela tenha recebido diversas versões novas. Então, Advaia é uma palavra em sânscrito que significa não dois. E tem uma relação direta com toda essa cosmovisão de origem bastante budista do Jonathan Harvey e que tem na sua proposta para a música eletroacústica mista um reflexo daquilo que ele chama de fusão entre o som do instrumento e o som da eletrônica. Portanto, essa se torna a grande busca que a gente vai vivenciar ao longo desta peça, que é uma jornada quase meditativa, não tanto pela imersividade dela, o que de fato ocorre, mas também pelos quem medita sabe que meditação é tudo menos monótono. Dentro da gente tem muita coisa difícil, muita coisa complicada. E essas coisas complicadas a gente vai também ver algumas delas aqui. E como a peça tem esse desafio que o Harvey se colocou de construir essa fusão, ela originalmente, pelos meios que estavam disponíveis ali no início dos anos 90, foi escrita para violoncelo, com alguns processamentos, sobretudo de
de harmonização por harmonizers que aconteciam em tempo real, também alguns reverbs, tudo isso por módulos ainda. Alguns materiais pré-gravados que eram disparados em discos e alguns materiais também pré-realizados, só que eram realizados em tempo real por meio de um sampler, que tinha então um instrumentista lá, um tecladista que tinha que tocar a parte de sampler desta peça. Portanto, esse não 2, ou seja, essa não segmentação entre o som do instrumento e a eletrônica demandava muita gente, muitas agências para ocorrer. Com o desenvolvimento do Max, né, e outros softwares de síntese em tempo real, esse sistema todo foi incorporado no PET, no início dos anos 2000. Então, a última versão do PET, ela consegue fazer tudo aquilo que os módulos precisavam fazer. E os CDs, está tudo incorporado dentro desse PET de Max. Mas ainda assim, ele vem com o módulo para que um instrumentista toque a parte de sampler. Levando além um pouco mais essa ideia de síntese que o Harvey buscava, então esse ano eu, em um estágio que eu realizei nos Estados Unidos, pude me dedicar a incorporar a parte de sampler também ao PET. Então, aquilo que a gente vai escutar hoje só do violoncelo e o PET fazendo, vai incorporar todas essas camadas de eletrônica que originalmente o Harvey havia concebido com os meios que eram possíveis, todos eles disparados aqui por duas metades também, o módulo novo que eu inseri no PET, que vão ser disparados também em tempo real, porque a estrutura musical ela demanda que essas partes tocadas pelo sampler sejam ativadas em tempo real, porque também não há uma estrutura métrica definida. Então, acho que vai ser uma jornada bem interessante. Advaya, Jonathan Harvey.
Música